Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez eu retomo essa tribuna política para falar de assunto que interessa ao Brasil como um todo. Hoje eu quero falar um pouco sobre as eleições presidenciais, porque hoje já iniciou com convenções nacionais a indicação oficial de candidatos à presidência da República. Até agora não tivemos novidades, né? Ciro Gomes, Alckmin, Marina, provavelmente Henrique Meirelles. Então não tem novidades aí, né? Quando não estavam no governo do PSDB, estavam no governo do PT. No Brasil não existe firmeza ideológica. No Brasil existe a ambição do cargo, a ambição do fundo partidário. Contudo, as eleições desse ano nós vamos ter um teste muito importante com financiamento público de campanha de pessoas físicas. Acredito que esse é o melhor viés, é a melhor direção, será a melhor prática. Se a Justiça Eleitoral, se a Procuradoria Eleitoral atentar para uma fiscalização real e efetiva, teremos uma eleição limpa. Assim eu espero, porque os instrumentos estão aí. A ferramenta para a fiscalização, que é a Justiça Eleitoral encravada em todos os municípios brasileiros e regiões administrativas e no Distrito Federal. Então temos as ferramentas de controle. Se houver empenho das autoridades para fazer o controle, da lisura do pleito, teremos uma eleição limpa. Agora, cabe-nos, aqui do outro lado, os eleitores, aonde eu me incluo, cabe-nos escolher o melhor dentre todos. Nós somos seres racionais e temos condições de raciocinar e de poder escolher o melhor. Ninguém adivinha a personalidade de ninguém. Mas o cabra safado, aquele que entra na política para fazer negócio, para se dar bem, ele já traz estampado na cara, na feição, a intenção dele. Esses que prometem demais e que já tiveram no poder oportunidade de fazer alguma coisa e não fizeram, e agora dizem que são salvador da pátria, estão vindo para resolver toda a miséria do povo, isso e aquilo, isso é um convencer que não convence. Não convence. Nós temos que atentar para um candidato e votar, tentar e votar para um candidato que chegue com a vontade de fazer. Não é dizer, eu resolvo, porque não é assim que se faz em política. Ninguém resolve em política assim, dessa forma, dizer que resolve. Não, tem que ter um projeto minucioso para segui-lo e convocar o povo, a sociedade civil para executá-lo. Porque nós não podemos ficar na dependência dos gabinetes fechados aqui de Brasília. Temos que regionalizar mais as iniciativas do governo federal. O Nordeste, por exemplo, eu já falei aqui em algumas mídias e repito, o Nordeste contribui muito mais com a União do que a União com o Nordeste. Essa é a verdade. E ainda o pouco que vai,
para o Nordeste ainda é desviado por aqueles que dominam o poder na região há séculos, desde que existe o Brasil. Então o povo nordestino tem que abraçar a candidatura, uma candidatura que abrace os seus problemas para resolver. Não é possível, minha gente, meus amigos nordestinos, olhem bem, e brasileiro, olhem bem aquela figura, aquele candidato que abrace de verdade as causas do povo brasileiro, para fazê-la com critério, com amor, com dedicação. Porque política, meus amigos, não é desfrute de poder, não. A política verdadeira é trabalho, e trabalho sério, muito sério. Agora no Brasil nós temos uma casta viciada na porcentagem. Eu te libero a obra se você for destinado aí a alguma coisa para a minha campanha, para o meu partido. Como está aí nos jornais? Como está aí nos jornais? Meus amigos, temos a eleição deste ano, temos na eleição deste ano o fato mais importante para o Brasil, porque nós imergimos numa situação caótica, meus amigos, uma situação muito caótica. O Brasil tem aí por volta de 14 milhões de desempregados, e eu sinceramente não sei como vão fazer, ou iremos fazer todos os brasileiros para resolver esse problema. Porque isso não se resolve do dia para a noite, nem da noite para o dia. É muito difícil. Só uma política séria, um projeto sério poderá forjar riquezas para a geração de tantos empregos, meus amigos. Outra coisa, nessa campanha presidencial, se tivermos um presidente que tenha um projeto sério como o da educação, como sua plataforma, meus amigos, já é muito importante, principalmente um projeto de educação, porque o Brasil precisa, o Brasil ficou para trás até do Paraguai, de países muito mais pobres que o Brasil aqui na região, e eu digo até do mundo. Nós aqui no Brasil temos uma casta de pessoas que estão na liderança política, insensíveis, muito insensíveis, que historicamente exercem mandatos, deputados e senadores que batem no peito. Eu tenho tantos e tantos mandatos, mas pergunto, quantas leis você aprovou? Quantos projetos você apresentou e quantos projetos você aprovou, senador? Ou você está com uma centopeia grudado na costa do seu povo, do seu estado? Não é? Tu tem muitos mandatos, mas mandatos inúteis para o povo e para o estado, para o município. Também, vamos falar de vereadores, porque a célula máter da federação é o município. Se o município for bem administrado, o povo vai bem. Agora, se for mal, vai mal. Nós sabemos disso. Meus amigos, ainda temos aí muitas convenções partidárias a ser feitas, mas não espere muita coisa diferente, não. É Ciro Gomes, é Marina, é o próprio Lula. É o Alckmin, que já foi governador umas 3 vezes em São Paulo. É o Ciro Gomes, que já foi governador outras 2 vezes no governo do Ceará. E ministro, tanto do PSDB como do PT. E nos 2 locais, Ciro Gomes não se aclimatou. É um homem que diz de um temperamento muito afogueado. Mas, meus amigos, a eleição que começa no seu primeiro turno em outubro, como eu já disse, é o evento mais importante
para o Brasil nesse momento, porque é o momento que iremos eleger o dirigente, o administrador mor do Estado brasileiro, que é o presidente da República, e depois ainda os governadores, os deputados federais, estaduais e senadores da República. É daí que vai sair a próxima administração para os próximos 4 anos, e nós estamos precisando de uma mão firme, de uma mão boa, não uma mão boba, mas uma mão boa para administrar seriamente e resolver com probidade e seriedade os problemas que nós temos. Os oportunistas, minha gente, nós sabemos quem é, foram estampados todos aí nas primeiras páginas de jornais, com mal feito que envergonha até o cachorro da casa deles. Até o cachorro da casa deles eles envergonham. São caldo de cultura desprezíveis, que nem reciclando presta para alguma coisa. Meus amigos, estaremos atentos às eleições para escolher o deputado estadual, deputado distrital, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Nós, os cidadãos, estaremos então atentos, porque os partidos políticos brasileiros, eles existem, minha gente. Eu digo com propriedade, para barganha o seu voto, para barganhar a sua filiação partidária. Estão de olho no fundo partidário, estão de olho na vantagem. Olhem bem, eu aqui não acuso um e nem dois, eu coloco todos no mesmo tacho, e misturo e sai um caldo de cultura horrível, meus amigos. É horrível, horrível mesmo. Porque o Brasil, desde a colônia, vem sendo explorado, e explorado, e explorado. O Brasil ainda não faliu, porque ele não fala. O Brasil não tem como falir, porque é um território muito rico, cheio de riquezas, tem um potencial inestimável, mas ultimamente colocaram para acabar com o Estado brasileiro. A forma que nós estamos, que conduzir o governo, o Estado, foi uma coisa triste e é uma coisa triste, porque os incautos continuam querendo até ser candidato, com a ficha suja aí por 8 anos, querem ser candidato, querem arrumar uma brecha. E eu não estou falando aqui do presidente Lula, não. Não, porque quando o presidente Lula entrou na política brasileira, os erros já eram infinitos, incontáveis. Meus amigos, eu insisto aqui em falar de política, porque essa tribuna é política. E o mundo é político. Tudo nesse mundo se faz politicamente. Eu digo até pragmaticamente. Pragmaticamente. Ouça bem e veja o que é ser pragmático direitinho aí para você ver como eu estou certo. Meus amigos, estamos, como eu já disse em outra oportunidade, numa quadra importantíssima da vida brasileira. O Brasil não vai para frente, porque dá um passo para frente e 3 para trás. Vai e vem, vai e vem. Agora, né? Voltou, deu uma ré e que se aproximou de um abismo terrível. De um abismo terrível, meus amigos e minhas amigas. É triste, é triste. Olha, eu sou um cidadão que estou aqui, não estou nem tão bem de saúde, mas estou enfrentando essa Câmara aqui, esse problema, essa intervenção, para me aliar àqueles que tem um sentimento mais nobre pelo Brasil. Aqui eu não estou fazendo campanha, não sou filiado a partido político, me desfiliei de um partido que eu era filiado. Não estou fazendo campanha, não vou ser candidato. E pelo que eu sei, não vou apoiar nenhum candidato assim diretamente, porque é muito difícil a gente apoiar, como eu que me exponho publicamente aqui, é muito difícil apoiar um candidato e depois, se ele não for bem, como é que fica a minha cara? Então eu vou para a urna como vocês aí. Vamos escolher, mediante a apresentação de projetos,
Mediante o projeto, nós saberemos quem são as pessoas. Então vamos no projeto melhor. Deus sabe. Agora nós temos uma novidade velha nessa nominata de candidatos que teremos. Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, os dois são de Pindamonhangaba, em São Paulo. Os dois nasceram lá. Mas eu até pergunto, o que é que Pindamonhangaba ganhou com isso? Geraldo Alckmin foi governador do estado de São Paulo, eu creio que por 3 vezes. Ciro Gomes foi governador do Ceará por 2 vezes. E Pindamonhangaba continua sendo aquela cidade mediana lá do interior de São Paulo. Seus filhos não lembraram. E Geraldo Alckmin governou São Paulo e Ciro Gomes foi, além de ter sido governador do Ceará, que não tem nada a ver lá com Pindamonhangaba, mas foi ministro de 2 governos, de 2 correntes diferentes. Então o que eu desejo, Pindamonhangaba, é que, se for eleito um dos teus filhos, que faça o melhor. Muito obrigado, minha gente.